Olá pessoal, hoje nós temos duas novidades com esse vídeo. Esse vai ser o primeiro vídeo depois que o YouTube disponibilizou a dublagem automática para o inglês, né, dos nossos vídeos, para ver se a gente tem um alcance maior. Vamos iniciar esse teste. E também vai marcar o início de uma nova pesquisa sobre a turbina espiral, né, turbina eólica de Arquimedes. Como vocês estão vendo aí na tela, em um, dois, três passos, nós vamos montar uma turbina utilizando o software Inventor. Bom, iniciamos o Inventor. Agora nós vamos iniciar uma nova peça, padrão. E aí, fugindo um pouco da rotina, nós não vamos iniciar com um esboço 2D. Nós vamos começar com um esboço em três dimensões. E iniciar desenhando uma curva helicoidal. Essa curva helicoidal nós vamos mudar aqui o parâmetro, vamos indicar o número de revoluções e a altura. Vamos fazer um diâmetro de 120 milímetros, 120 milímetros, uma altura de 80 milímetros. Vamos precisar apenas de uma revolução e aqui para o ângulo nós temos o ângulo da conicidade vai ser esse ângulo aqui, o ângulo beta. Então vai ser o ângulo cuja tangente vai ser o arco tangente, né, do cateto oposto, metade de 120, 60, dividido pela altura, que é o cateto adjacente, 80. Então, o ângulo que define a conicidade é o arco tangente e cateto oposto, o raio da espiral, 60, dividido pela altura, cateto adjacente, 80. Aquele desse ângulo para baixo fechado, a gente coloca um sinal de menos aqui. Então, esse ângulo é negativo para poder dar certo aqui. Em seguida, a gente vem aqui, ó, localizar a nossa curva, tá? Então, coincidimos esse ponto aqui com a origem, bolinha verde. E aqui coincidimos o eixo, ó, com esse eixo verde, ok? Aqui nós já podemos aplicar o nosso comando. E aí nós construímos essa curva que mostra o limite de nossa espiral, a turbina espiral, né? Então aqui nós podemos já concluir esse esboço 3D e em seguida nós desenharmos essa linha, vamos abrir agora um esboço 2D mesmo. Então, esboço 2D, vamos escolher esse plano que contém a linha que nós queremos desenhar, que vai ser a linha, o eixo da nossa turbina. Então, daqui para cá, 80, né? E aí nós podemos concluir esse segundo esboço 2D. E agora nós vamos usar esse comando de transição, né? A primeira curva é a que nós desenhamos no esboço 3D. Clicamos aqui para adicionar um outro esboço e selecionamos o eixo vertical Y. E então nós temos aqui a nossa curva já desenhada de uma das aletas da nossa turbina. Aqui está só a superfície curva, né? Nós vamos tratar de espessar, torná-la mais grossa, né? Aqui mesmo com 1 milímetro mesmo, né? Selecionar as faces. Nós vamos selecionar aqui a nossa superfície e já podemos dar OK. Vamos deixá-la com 1 milímetro mesmo. OK. Então ela já foi adensada aí, né? Espessada, está com 1 milímetro de espessura. E agora nós vamos fazer uma matriz circular, um padrão circular aqui, com as duas operações, né?
a superfície e a operação de espessamento. Nós vamos selecionar o eixo, que vai ser o eixo Y. Aqui está com 6 abas, nós queremos apenas 3, ok? E aqui nós podemos finalizar o comando. Um passe de mágica, a nossa espiral, a turbina espiral está quase que concluída, ok? Então vamos agora fazer um eixo central aí mais resistente. Para isso, vem aqui na origem, escolhemos o plano adequado para desenhar o nosso esboço. Vamos desenhar aqui da origem mesmo. Vamos fazer um eixo. O nosso mancal lá vai ter 5 milímetros. Vamos botar aqui então 4,6 milímetros o diâmetro do nosso eixo. E aí nós vamos concluir o esboço e vamos fazer uma extrusão dessa superfície. Vamos deixar 10 milímetros de cada lado. Então vamos escolher essa opção aqui com duas dimensões diferentes. 10 milímetros para cá, para cima não, 10 milímetros. Tem 80, vamos por 90, que ela vai passar 10 milímetros além ali. E para baixo nós vamos colocar os 10 milímetros. Ok? Perfeito. Quase que finalizado a nossa turbina. Vamos apenas uma operação aqui para terminar, né? Botar o encosto aqui do nosso mancal. Então vamos pegar aqui esse plano vertical, pedir um esboço, fatiar a imagem para nós visualizarmos melhor, ok? Projetar essa geometria aqui, o nosso mancal, o rolamento, né? Rolamento do mancal, ele tem 4 milímetros de largura, então vamos botar aqui um pouquinho mais de 4 milímetros, vamos botar 4,5, uma linha, né? Vamos botar aqui um topzinho, né? De 1 milímetro, 2 milímetros para cima, e aqui vamos fechar, né? Fechar a nossa geometria e vamos concluir o nosso esboço. Vamos pedir uma revolução aqui agora dessa superfície que já está escolhida. Vamos selecionar o eixo, seria o eixo Y, ok? Pronto. Aqui, para nós colocarmos o nosso rolamento encaixado aqui nesse finalzinho do eixo, né? Então agora nós vamos só replicar essa mesma operação aqui na outra extremidade. Para isso, nós vamos criar um plano médio entre dois planos, entre esse plano aqui e esse plano aqui. Ficou um plano médio aí, e nós vamos agora espelhar esta última operação, que é a revolução, tendo como base o plano de espelhamento, que é esse aqui. Vemos que, ok. Aí vamos tirar a visibilidade do nosso plano. E agora sim, nós completamos a nossa turbina espiral com 120 milímetros de raio e 80 milímetros de altura, já com o eixo adaptado para receber o mancal de rolamento. Então aqui nós vamos salvar como espiral, turbina 120 milímetros. E aí, para a gente, vamos abrir aqui o nosso programa fatiador, o espiral. Aqui eu estava imprimindo uma coisa antes, vamos tirar aqui e vamos colocar aqui a nossa peça para imprimir. Adicionar,
Piral 120 milímetros, né? Faltou uma operação aqui, cancelar. Voltar para cá, arquivo, imprimir, enviar para serviço de impressão 3D. Ok, vamos salvar o nosso programa para fatiamento, certo? Aqui, agora nós já vamos acessá-lo. Então, espiral turbina 120 milímetros, abrir. E aqui nós temos a nossa turbina para a impressão. Eu tentei aqui e sofri, porque eu pedi aqui automático a opção de minimizar o volume de suporte orientado. Então, o próprio fatiador, ele deu essa opção aqui, ó, ok? Vamos fatiar aqui a mesa. As propriedades aqui já foram colocadas adequadamente. Ele está fatiando, observem. Estamos usando o software de fatiamento da própria Creality. A minha impressora é uma Creality K1. E aqui a gente observa que essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui, mesmo com esse suporte, ela não vai resistir, na, ela vai tombar aqui e vai. Foi isso que aconteceu comigo, ela não deu certo, ok? Então vamos aqui, preparar, voltar. E agora eu fiz de uma forma mais tradicional, eu escolhi ela na posição vertical e coloquei o suporte normal. E nós temos uma imagem do finalzinho da impressão 3D, né? A impressora finalizando a impressão aí. E agora nós vamos ver o resultado. Imagine que foi muita luta para tirar esse suporte aqui com o alicatinho azul. Aqui nós temos o nosso resultado. A nossa turbina impressa, o material da turbina foi o PETG, o filamento PETG, e o suporte impresso em PLA, ele bipartido aqui, com dois rolamentos aqui, com o eixo do diâmetro de 5 milímetros. Bom, e agora nós vamos ver o sensacional desempenho da nossa turbina recém-construída. Nós colocamos ela de frente a um ventilador de casa com a hélice de 50 centímetros, a mais ou menos 1 metro de distância. Vamos ver o que acontece. Aí nós estamos na velocidade mais baixa do ventilador, e aí eu vou conseguir mostrar que a turbina funciona e não só na direção frontal ao vento, mas numa direção, né, com um certo ângulo em relação à direção do vento, ela também funciona. Aí agora aumentou um pouco o nível de ventilação do ventilador caseiro de 50 centímetros de hélice. Aí nós vamos agora para a mínima velocidade, guardem só mínima velocidade do nosso ventilador, passando para a velocidade intermediária. E agora na posição 3 do ventilador, ou seja, velocidade maior do vento. Impressionante o desempenho da nossa turbina. Então, agora é montarmos uma espécie de dinamômetro para medirmos aí a potência da nossa turbina, utilizarmos um anemômetro para checar as diversas velocidades do vento, e eu estou aceitando sugestões nos comentários aí de como nós vamos conseguir fazer isso. Até a próxima.